prédio da UGT em Ribeirão Preto, extinta União Geral dos Trabalhadores, abriga o Memorial da Classe Operária. Sobre esse assunto, eu converso com a Cidinha Santos, Maria Aparecida dos Santos, mas mais conhecida como Cidinha Santos, que se debruçou numa pesquisa específica sobre o memorial há mais de 9 anos, né, Cidinha? Obrigado por aceitar o convite aqui no Da Janela. É uma honra recebê-la aqui, viu? Cidinha, a gente está falando aí há mais de 9 anos uma pesquisa sobre o memorial, mas a tua história como pesquisadora e interesse nessa área, né, dos trabalhadores, começou bem antes, né? Começou bem antes. Tá? Começa a me contar essa história, então. Ela começa por volta de 1996, quando o governador Mário Covas, ele abre os arquivos do DOPS, do antigo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, para a população de São Paulo e até do Brasil, porque foram muitos brasileiros que passaram por aquele departamento. E aí eu fui em busca de buscar documentos a meu respeito, né? A respeito do meu pai, a meu respeito. E daí eu já vinha com alguns amigos conversando a respeito que a gente tinha que contar a história do Partido Comunista, o PCB, em Ribeirão Preto e região. Então, os primeiros documentos que eu peço são os meus e de meu pai, né? E aí eu peguei o jeito da forma como eles faziam o arquivo de quem sofria perseguição política, independente de ser de esquerda, de ser de direita, porque eles pesquisavam todo mundo. Eles investigavam todos, de integralistas a comunistas, eles investigavam todos. E daí eu comecei a fazer essa pesquisa, mas com meus recursos próprios. Eu não tinha nenhum recurso de Estado, de nada. É uma inquietação interior tua. Eu ia assim, quando podia, 3, 4 vezes por ano, em São Paulo, ficava lá 2, 3 dias, e ia pegando esse material. E depois, isso veio coincidir com uma luta que teve em Ribeirão Preto e que continua tendo, né? E agora um pouco, eu acho que até muito mais organizada, porque existe já o Conselho de Cultura, que também batalha por isso, né? Advoga isso. E começa uma luta pela defesa do patrimônio. Houve, então, aquele evento da cerâmica, de derrubarem a cerâmica São Luís, e a empresa que estava fazendo isso desobedeceu uma ordem de parar de derrubar, de pôr no chão as chaminés. Uma ordem judicial? Uma ordem judicial. Não era uma ordem judicial, mas o promotor pediu que não fizesse, porque aquilo era um patrimônio e tal. Aí eles voltaram e derrubaram mais 3, e nisso houve até a intervenção da polícia ali, e teve que parar, houve uma intervenção. Aí entrou, assim, uma ordem judicial que fez paralisar aquelas obras, né? E daí existe todo um processo feito na promotoria com as empresas, com esses movimentos todos, e foi nesse momento em que foi assinado o TAC, nasce então passa a ser um patrimônio público. Mas é o seguinte, só voltando um pouquinho, teve um determinado momento em que eles tiveram que fazer uma compensação pelo dano que eles provocaram no patrimônio, né? Isso. Então, nessa compensação, houve a negociação com o prédio da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, que não era mais União Geral dos Trabalhadores, mas que era o Clube José do Patrocínio, que estava ali ocupando, tinha sido passado para eles. Quer dizer, foi assim, eles descumpriram um acordo, e aí depois com a legalização desse acordo, precisou então, vamos de repente pagar o ônus do que provocamos aqui. Então tem aquela parte da preservação das chaminés e das casinhas ali onde é o Carrefour, das chaminés, né? E dos fornos. Dos fornos e das casas ali. E
uma das coisas também foi a restauração desse prédio ali na José Bonifácio. Exatamente, da UGT. 59. Aí houve esse movimento que participou de todo esse processo, ele participa, então, da assinatura de um termo de ajuste de conduta no Ministério Público, que é o TAC, de preservação de comprar aquele prédio e doar aquele prédio, né? Certo. Então, foi assim que se conseguiu preservar aquele prédio, através da derrubada, infelizmente, das chaminés, mas que reverteu para restauração do prédio. Aí a gente cai naquele ditado popular, diz que tudo tem um lado bom. Isso. A gente fica meio em dúvida, às vezes, para afirmar isso, né, filha? Mas é verdade. Mas, às vezes, tudo tem um lado bom. Enfim, e aí, nós temos, então, aí preservado o prédio ali na José Bonifácio, onde hoje a antiga UGT, né? E onde está abrigado o Memorial da Classe Operária e outras atividades culturais ali dentro. Né? Vamos falar especificamente dessa questão do memorial. A gente falou aí da UGT, e aí a gente estava falando de uma data, 30 de março de 1925. Que data é essa? Essa data é a data da fundação da União Geral dos Trabalhadores em Ribeirão Preto. Tá. Foi fundado nessa data. E ele toma uma personalidade jurídica do momento em que é registrado em cartório toda a documentação, né? Os estatutos da entidade. E eles foram registrados no dia 6 de maio de 1925. Mas a fundação, se deu no dia 30 de março de 1925. E aí você diz para mim que ela completa, né, tirando aí umas arestas de ter ficado um tempo parada. Explica isso, 80 e... na verdade, ela como entidade, e isso não dá assim para afirmar com toda certeza, porque ainda nos faltam documentos, mas para quem frequentou e para quem viveu ali, ela vai funcionar até 64, quando há o golpe militar, né, o golpe civil-militar. A gente sempre tem que falar no civil, não é só militar, o golpe civil-militar, que a UGT fica fechada por uns tempos, porque os seus diretores estavam sendo caçados, né, alguns com ordem de prisão antiga até, e ela fica um período fechado e depois ela se reabre, né, com uma outra entidade já tomando a conta. E isso existe um processo, né, que a gente tem, já viu e tem esse processo, para ver o momento em que ela passa a ser administrada por uma outra entidade. E essa entidade, eu não sei se no início foi a mesma José do Patrocínio ou não, mas quem vende o prédio, né, para a empresa Walter Torres é a José do Patrocínio, é ela quem passa o prédio em 2004, 2003 para José do Patrocínio. Então, ela vive, essa entidade, para mim, ela viveu como União Geral dos Trabalhadores até 64. Tá. Não é? Então, aí no caso, eu fiz uma pequena continha aqui, ela teve 39 anos de atuação. Tá. Só que de tempo, né, de ter automaticamente ser a sede ali, né, o prédio, a gente está falando em 80. E o prédio, ele foi inaugurado, ela passou por vários endereços, né? Tá. Como ela não tinha sede própria, ela passou por vários endereços. Eu tenho alguns endereços assim que foram levantados através do trabalho da Lilian Rosa, né, os comunistas em Ribeirão Preto, e o professor Sebastião Geraldo, que acho que é da UNAEP. Ele é professor aqui. Mas o prédio é inaugurado no dia 3 de fevereiro de 1934. Então, o prédio, se ele foi terminado nessa data, ele hoje conta com 79 anos. 79. Vai completar 80. Vai completar 80 anos o ano que vem. Dessas datas a gente fica muito confuso, muitas datas, mas é importante assim a gente ter essas referências para a gente ter uma ideia, às vezes, que a efervescência dos movimentos, da participação, por menor que seja, por ter sido combatida, mas existe esse espírito, né? Assim, ele prevalece, né? Você aqui, por exemplo, é a prova viva de que é possível você
né? Tentar modificar, trabalhar para modificar, para preservar. Então, assim, isso é muito importante. Então, você tá aqui é muito importante para a gente, né? Que essa coisa do combate, né? A repressão, nós não temos só isso, memória morta dessa história. Tem pessoas, a memória viva desses fatos estão ainda presentes entre a gente. Então, é importante a gente estar resgatando isso. Agora, quando eu falo que a UGT, o prédio, abriga o memorial da classe, que o memorial é isso tudo que a gente está contando aqui, né? E muito mais da história oral também, né? Você é uma memória viva. Mas o que basicamente nós temos de preservado do memorial da classe operária, Cida? Olha, eu acho que, assim, pela minha vivência ali, que foi um período muito pequeno, eu comecei a frequentar o UGT, eu tinha de 13 para 14 anos, e ali era um local de uma efervescência muito grande, efervescência política mesmo, sempre foi. E sabe, desde que ela foi fundada, porque eram classes antagônicas que cada uma se reunia no seu habitat, né? E ali foi desenvolvendo isso. E a UGT sempre teve, pelo que a gente vê, a preocupação que eles tinham, né, os fundadores, com essa questão cultural era muito grande. E ali sempre, não só se deu debates políticos, sindicais, como havia, assim, atividades culturais. Então, a origem desses fundadores, anarco-sindicalistas, os anarcos, eles tinham uma paixão pelo teatro, né? Então eles usavam muito o teatro como instrumento de luta, de organização, de denúncias, e eram pessoas que liam muito, independente de ter diploma, não, eles tinham uma bagagem cultural, né, que a gente vê pelas histórias deles, uma bagagem cultural, eram autodidatas. A luta formou essas pessoas, né, dessa maneira. E essas atividades, elas, pelo que eu vi, pelo pouco de material que eu tenho da UGT, e assim, ouvindo muitos, ela sempre foi um palco de atividades culturais, de bailes, de danças, de casamentos, de aniversários, né, de assembleias, né, para várias categorias, né, de fundação. Muitos sindicatos foram fundados ali dentro, né, de algumas categorias, né. Posso citar uma, posso citar duas, posso citar três, que é o que eu consegui até agora nas pesquisas e vendo que elas foram fundadas ali. Tem muita coisa ainda para descobrir. À medida que a gente vai pesquisando, vai descobrindo, né? Mas você vai citar uma, duas, três na hora que a gente voltar do intervalo, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Cidinha, você falou assim para mim, posso te citar 1, 2, 3 movimentos que nasceram dentro do prédio, né? Cita um importante. Um importante. A luta pelo petróleo é nosso nasce na UGT, ali, né? Olha isso. Isso em 1953. Isso até eu não vi nada em jornal, porque não se falava em 1935, na época deles, que tinha petróleo no Brasil, né? Então, a luta pelo petróleo é nosso. Ali na UGT nasceu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão Preto, na década de 50. Olha né? isso. Nasceu o Sindicato dos Gráficos, nasce dali de dentro, na década de 30. Olha que legal. Né? Os bancários se reuniam lá, os representantes comerciais também se reuniam lá na UGT. Isso tudo, eu estou te dizendo, com a fonte é o Diário de Notícias. É isso que eu ia te perguntar agora. Eu ia te falar assim, você tem a pesquisa, você disse que separou a pesquisa em 35 e tem que voltar agora para chegar, né? Dar continuidade, parou para problemas particulares. Agora, o que eu quero saber de você é o seguinte, as suas fontes, você está dizendo para mim, Diário de Notícias? Diário de Notícias. Que está em Brodowski. Que está em Brodowski.
Só para esclarecer, né, de repente, quem não tem ideia, está em Brodowski. o Diário de Notícias é um jornal que funcionou aqui na Universidade de Ribeirão Preto, isso, né? até 78, né? Ou com 79. nomes importantíssimos do jornalismo e de formadores de opinião aqui na cidade. Ele foi extinto e o material dele de arquivo está... Lá no seminário em Brodowski. Em Brodowski. Tá. Você tem coisas gravadas de pessoas, história oral? Eu gravei algumas coisas, assim, eu fiz algumas entrevistas com as pessoas que frequentaram o GT na década de 40, 50. Eu fiz entrevista com o filho de um dos fundadores, que eu conheci esse fundador, e ele morreu logo em seguida que eu o conheci, eu era adolescente. Ele também faleceu, mas depois, como eu conheci o filho, lembrei do filho, até tem fotografia do filho quando era jovem lá no UGT, tem naqueles quadros que estão lá, fiz entrevista com ele. Eu tenho entrevistas com o seu Antônio Giroto, tenho entrevista com o Almiro, que faleceu logo em seguida. E você disse... Então são pessoas assim que eu tenho materialzinho em casa, mas a outra fonte importantíssima, e eu acho que é ela, uma fonte que te dá, vai te dar elementos para conhecer a história ali da UGT, é o arquivo do DOPS. Tá, sabe? E você tem também referências de trabalho, estava me dizendo, como do Sebastião, sim, da Lília, né? Da Lilian Rosa, com os comunistas em Ribeirão Preto, né, de 1922 a 1955, e do Sebastião Geraldo, que é a história oral dos trabalhadores de Ribeirão Preto, que não é esse o título, mas ficar devendo, mas ele faz entrevistas, a grande parte da entrevista dele é feita com pessoal que foi do Partido Comunista e que eram frequentadores da UGT. Sendo fundadores ou não, mesmo, claro que ele entrevistou fundadores, né? Mas aquele pessoal de 30 para frente que frequentou o UGT, passou pelas ditaduras, passou por todos os momentos difíceis que a União Geral dos Trabalhadores sofreram nos governos ditos democráticos ou ditatoriais, e ela conseguiu ser preservada, ela conseguiu continuar, existir. Então o prédio está lá e foi preservado por quem ficou e por quem também depois ocupou a UGT, né? Então, Cidinha, você estava me dizendo que você agora está retomando as pesquisas, né? Retomando. É importante a conclusão dessa pesquisa, né? É muito, porque faz tempo. Você está sozinha nesse... Você está debruçada sozinha aí? Eu tive debruçada sozinha. Vamos ver daqui para frente agora, né? Como de repente envolver universitários, gente, né? De repente pessoas que estejam interessadas em colaborar de alguma maneira. Agora, como eu te falei para você anteriormente, eu vinha fazendo essa pesquisa desde 96 e ela, então, imbrica na UGT por causa dessa luta da defesa do patrimônio público, né? E ela entra direto dentro do memorial da classe operária, que foi criado com esse TAC. É nesse TAC assinado que a Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil, assinando esse TAC, para receber o prédio também, eles se comprometem a criar dentro do prédio e colocar dentro do estatuto deles o memorial da classe operária. Sabe? Então, isso eu acho que é uma coisa que já está assegurada, porque está no nome da Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil, né? E junto com isso, o que aconteceu? Nós formamos a União, a Associação Amigos do Memorial da Classe Operária. Da classe operária. Não é? E então essa pesquisa minha vai embicar na Associação Amigos do Memorial da Classe Operária. Então esse trabalho que eu faço, que começou individual, né, e ficou até 2010 individual, e que eu parei por questões que eu já te expliquei, né, de problemas pessoais, que não tem como você fugir. Então, nós vamos dar continuidade a isso. Eu só estou precisando de um tempo ainda para me recuperar de algumas coisas. E vai voltar. Cidinha, você está falando desse empenho na pesquisa e que você precisa de outros colaboradores e voluntários nesse trabalho, mas vamos
trabalhar a noção daquele espaço, né, revitalizado ali, que muitas vezes eu acho que foge o olhar da maioria, até por causa da localização, né? Final da José Bonifácio, né? Quase esquina com a Francisco Junqueira, né? Esse prédio que a hora que você passa, às vezes ele está despercebido, né? Porque tem um monte de outras construções ali comerciais, mas agora com a pintura do grafite, né? Deu uma colorida naqueles muros ali, então é um prédio que está muito bonito, ele tá ganhando força ali. Nós vamos mostrar o site, né? Para as pessoas terem uma ideia da fotografia ali. E, através do site, você percebe o quanto aquele espaço está sendo ocupado, né? Então, a gente tem ali o prédio, né? O próprio patrimônio histórico, que merece uma visita, porque é lindo, né? O local ali é lindo, né? E você tem referências se modificou muita coisa em relação àquele prédio? O que modificou, que não tem, por exemplo, foram os símbolos da União Geral dos Trabalhadores que foram retirados do prédio, né? Na fachada? Na fachada, lá em cima, né? Tinha duas mãozinhas, né? Era uma branca, uma branca e uma negra. Tinha do lado esquerdo de quem fica de frente, tinha os símbolos da indústria, do comércio, assim, tinha uma roda dentada, que é o símbolo da indústria, tinha pá, tinha um martelo, né? E o que houve? O que foi que aconteceu com os símbolos? Então, e do lado direito, só para terminar os símbolos, tinha os símbolos representando o trabalhador da agricultura. Era uma enxadinha, como se ela estivesse em movimento, como ela estivesse sendo manejada, né? Você olhava nela e via, parecia que ela estava em movimento, né? E esses símbolos, eles desapareceram, né? Não sei, eles foram retirados, né? Também tinha, hoje, no meio da calçada, daquela calçadinha entre os dois canteiros, na entrada, tinha ali uma muretinha também com feito, eu não sei que material era aquele, parecia cobre ou zinco, sei lá, né? Não sei, ele era meio dourado e também tinha ali escrito União Geral dos Trabalhadores. Tá, né? Mas isso daí tem foto disso ou não? Isso só está na memória? Está na memória, mas isso daí eu ainda tenho certeza. Que você vai localizar. Que eu vou localizar. Porque você só tem a narração dos fatos ali. Isso está na minha memória e está na memória também de outras pessoas que frequentaram lá e que já deram até declarações da presença desses materiais lá. Agora, com relação à estética, né, a arquitetura do prédio. Não, eu acho que ela permaneceu, né? Agora, lá no fundo tinha sim um galpão, né, todo coberto, né? Existia lá da entrada no galpão até a parede do fundo, né? Existia um banco feito de alvenaria, que era para as pessoas sentarem ali. Era um balcão livre, era um balcão para reuniões. Ali ficou aberto, né? Só tem aquele canto ali da construção. Ali mudou. E lá na frente, o que mudou também, tinha um banheiro, né? Que a entrada do banheiro feminino era por aquele espaço que fica entre o palco e a parede, né? O banheiro do fundo também, que foi retirado. Tá, mas se você ainda... o prédio em si, para mim, assim, pela pouca memória, porque se você pegar uma adolescente ou um adolescente de 13, 14 anos que vai ali e que se interessa por tudo que acontece ali, desde atividades culturais, ensaios teatrais dos operários da Antártica, formação política, que nós tivemos muito, né? E ali a formação política a gente não fazia ali todo dia, mas era de sábado, de domingo, um feriado, né? Ou à noite, para quem não estudava à noite. Então você não vai guardar tudo isso, porque não era todo dia que eu estava lá. Muita coisa. Mas, assim, o que eu noto é que que era assim, vibrante para mim, ali na frente, a fachada, todos esses símbolos. Porque lá dentro, aquele símbolo daquelas duas colunas, que eu acho lindíssimo, é ela quem quebra. O palco é lindíssimo. O palco é ela quem quebra a aridez daquele espaço. Claro. Se tirar aquelas duas colunas, vai ficar um
paredão. E as luminárias? Um quartão. E as luminárias, lá em cima, era diferente. Não era como elas são hoje, que foi durante o restauro que puseram aquilo ali. Mas deu um tom muito bacana no local. Deu um tom diferente, sabe? Então, porque eram aquelas calhas de lâmpada fluorescente grande que descia numa correntinha. E tinha lá. Que era espalhada. Mas ficou muito mais elegante assim. Ficou, com Cidinha, então, eu tô tocando nesse ponto com você, porque assim, é um espaço que merece ser visitado. Claro. E não só para conhecer o patrimônio histórico que a gente tem lá. Funcionamento do pontão, que realiza um monte de atividades lá dentro, né? A própria, o próprio memorial, a inauguração da biblioteca agora, né? Que tem muita coisa bacana lá nessa biblioteca, não é, Cida? As pessoas precisam ir lá conhecer, né? Movimentar, precisa de revitalizar com a presença das pessoas. Claro. O que você pode falar da biblioteca que foi inaugurada? Bom, a biblioteca também é uma coisa que sempre existiu na UGT. Né? Quando ela era o GT, porque depois que eu deixei de frequentar o GT, eu não sei a continuidade que foi dada, né? Mas ela sempre existiu, foi uma preocupação daqueles homens e mulheres que atuaram antes. Ela funcionava, inclusive, onde é a cozinha hoje ali, ali na frente, do lado direito, né? E eu acho assim importantíssimo, porque é uma biblioteca temática, né? E então ali você vai encontrar muita coisa de história, muita coisa de cultura, né? Então tudo que for voltado, né, para a cultura, para a história, para estudos, enfim, né? A própria pesquisa, ela vai, assim, na minha cabeça, ela vai fazer parte, aí também vai depender de quem estiver dirigindo, fazer parte dessa biblioteca, uma biblioteca de pesquisas, né? E tem obras relevantes ali, Cida? O que eu vi que a prefeitura passou, tem obras relevantes. Eu não vi as obras compradas agora recentemente pelo Pontão, mas eu vi alguns e achei assim muito relevante que estejam ali. Aí é um espaço aberto, né? As pessoas podem recorrer àquela biblioteca a tendência é ela ampliar e trazer. À medida em que você apresenta um serviço desse, vai começar a ter demanda, vai começar a ter procura. Tendo a demanda, você pode ampliar. No início, quando aquele prédio foi recuperado, foi muita gente que me pediu as fotografias que eu consegui na época, que são pouquíssimas, mas de um valor imenso. Sabe? São poucas, né? Vamos descobrir mais. E que eu distribuir essas fotografias para todo mundo que me pediu, né? Porque havia aquele interesse, aquela coisa, né, toda sobre o prédio do resgate, Geral né? dos Trabalhadores, do interesse. Desse resgate, né? Então, eu acho assim, tudo que tiver tem. E hoje, com a informática, as mídias possibilitam você ter muita coisa. Né? E ali, e disponibilizar para a pesquisa, né? E depois também adquirir máquinas para isso, né? Coisas mais modernas, onde você possa distribuir vários terminais de computadores, não aqueles ampliar mais antigos, os resultados da pesquisa. Eu acho que sim. Cida, obrigada pela entrevista, tá? Eu acho que a gente pode deixar aqui o convite para as pessoas conhecerem, né? Eu acho que o que a gente falou aqui chamou a atenção de alguém para passar por lá, mesmo que já tenha conhecido, mas não tenha tido essa percepção detalhista da qual você passou aqui, já é muito importante. Obrigada pela entrevista, viu?